Olá, vamos falar de fé, de caminhada e de perseverança. Há muitos que têm desistido ou pensando em desistir da caminhada da fé, por causa das lutas e das labutas, das perseguições e das dificuldades e das provações. O caminho de Deus é assim. O reino de Deus é tomado à força. Não é simplesmente um mar de rosa. Vamos olhar para Maria. Maria, a mãe de Jesus. Com certeza, Maria, desde mais novinha, era uma pessoa exemplar. Com certeza, constantemente no templo adorando a Deus. Com certeza, as pessoas sempre olhando e admirando Maria, uma jovem, uma moça exemplar de fé, de obediência aos pais, obediência a Deus, à liderança religiosa, à doutrina da igreja. Mas de repente há um rumor, há conversa que Maria estava grávida. Agora, a religião, a liderança religiosa, às vezes a própria família, a sociedade, agora tem ela como uma mulher adúltera, não é? A Bíblia diz que o próprio José, no seu pensamento, ele queria largar ela e ir embora, sabe, secretamente, para que ela não seja apedrejada. Ele não queria fazer uma acusação. Ele não queria dizer assim, olha, eu estou largando a Maria porque a Maria se encontra grávida, com certeza ela adulterou. Porque ninguém acreditava na conversa de Maria, porque ela dizia, um anjo falou comigo. E que o que estava sendo gerado dentro de mim é o próprio Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vai entender a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes, nem você está entendendo a obra de Deus na sua vida. Às vezes você pergunta a Deus o porquê tanta luta e tanto sofrimento. Maria carregando o Filho de Deus, o maior projeto de Deus, o projeto de salvação da humanidade. E agora Maria está correndo o risco de ser apedrejada, sendo apontada. Simplesmente ela não foi para o banco da igreja, não. Foi expulsa, não era mais bem-vinda ao templo. Sabe, querido? Imagina agora que Maria está passando. E ao mesmo tempo tendo que fugir de Herodes. Porque Herodes não aceitava aquela ideia de um Messias, de um rei dos judeus. Porque ele era o rei dos judeus. Porque Herodes pensava que o reino de Cristo era aqui, mas não era. Querido, e Maria agora tem que fugir, além de toda perseguição, sabe, religiosa, de fé, de crença, ela tem que fugir de um tirano, do Estado. Imagina se fosse hoje a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a CIA, o FBI, todo mundo atrás de Maria, querendo matar Maria, querendo tirar a vida que estava sendo gerada no ventre de Maria. Maria não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada. Nada. O anjo aparece para José, fala com José em sonho, volta-te para Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Ela não pecou, ela não errou, ela não adulterou, homem nenhum tocou nela. E o José volta para casa e foge com Maria, sabe, para Belém. Aleluia, glória a Deus. Chegando em Belém, não tinha dinheiro sequer para pagar, sabe, um hotel, uma estadia. Não tinha dinheiro, não foi bem-vindo, ninguém deu a mão, ninguém socorreu eles, desamparados, sozinhos. Vai entender. Às vezes Deus tem uma obra na sua vida. Tu tem chamado, tu tem unção, tu é revestido do poder de Deus, fala língua estranha, é usado por Deus. E às vezes as pessoas olham para você e não dá nada, sabe por quê? Porque elas não vê nada. Elas olham para você, não dá nada porque não vê nada, não vê um carro do ano, não vê uma casa boa, sabe? Não vê dinheiro, não vê luxo na sua vida. Mas isso não muda o fato de que você é de Deus, que você é cheio do Espírito Santo de Deus e que Deus é com você, assim como ele estava sendo com Maria e com José e com aquela criança no ventre de Maria. Mesmo sendo perseguido, sem dinheiro, sem um lugar para ficar,
dando a luz num estábulo, num lugar de animais, vai entender. É Deus. Só vai entender Deus. Então entenda uma coisa, querido. Não é pelo que você tem que as pessoas vão ver Deus em você, não. Sabe? Deus não é dinheiro, Deus não é status, não é fama. Às vezes é eu e Deus. Às vezes é estando sozinho. E foi por isso que Deus mandou Abraão para o deserto, mandou Jacó para o deserto, mandou Isaac para o deserto. E por que eu e você não pode ir para o deserto? Deus te abençoe. Você pode estar passando a luta que for, mas Deus é com você. E o importante não é essa pequena vida de fumaça. O importante é a história. Paulo morreu e deixou um legado. Maria deixou um legado. O nome dela é proclamado no mundo inteiro. Quantas pessoas têm o nome de Maria? As pessoas, né, têm ela como a Santa Maria, Mãe de Deus, né? O legado. Não tem preço o legado que Maria deixou. Ela não deixou fazenda, não deixou, sabe, casa na praia para os filhos, mas ela deixou um legado. Entende? Às vezes é o que Deus é o suficiente. Deus quer que você deixe um legado, tá? Ouro, prata, o ladrão rouba, o ferrugem corrói, mas ninguém pode roubar o seu legado, tá? Olha para Paulo. Não deixou casa, não deixou fazenda, mas olha o legado de Paulo. O nome dele é falado no mundo inteiro, querido. O evangelho de Paulo é pregado no mundo inteiro. Maria é falada no mundo inteiro. Ninguém vai esquecer Maria, ninguém. Nunca mais vai esquecer Maria. A história de Maria. Oh, glória a Deus. Jogador de futebol famosíssimo, é esquecido. Cantores famosíssimos, é esquecido. Políticos famosíssimos, é esquecido. Mas Maria, Paulo, Pedro, João, Elias, Eliseu, Moisés, Arão, Josué, nunca vai ser esquecido. Faz história com Deus.